Sani cari Veneti, e allora sì, bentornai qua al canale Lengua Mare e anche a me è soddrio tornare no, al lavoro, disarissimo così, al lavoro rento del canale Lengua Mare perché è soddrio lavorare da tempo belché. Então pessoal, como é que vocês estão? Como é que passaram aí do Natal, final de ano e tudo? Acho que deu para dar uma descansada talvez, se não deu, bom, alguma hora vai dar, né? Então a gente retorna aí com as atividades do canal, né, do Lengua Mare, e obviamente sempre focando na língua vêneta, na história vêneta, principalmente nos dias de quinta, né, que a gente fala sobre as famílias vênetas. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque infelizmente, como vocês sabem, não pelo menos nas aulas, né, eu sempre converso com o pessoal, eu gosto de conversar com os meus amigos, eu digo amigos, né, mais do que alunos, porque a gente sempre tem uma história muito em comum, né, do que aconteceu, da perda, digamos, acentuada da cultura, que, né, principalmente por meio da língua, e depois a cultura ela vai se esvaindo também por conta da perda da língua, né. Esses meus amigos, que são os meus alunos, né, no curso online de língua vêneta, eles são muito caros para mim, porque eu consigo observar que na verdade é um fenômeno que aconteceu praticamente com todo mundo, que aconteceu comigo também. Então a gente vê que realmente está pelo caminho certo, né, nessa recuperação integral da língua, da cultura. Bom, esse vídeo aqui eu vou falar prioritariamente sobre o sobrenome Marangoni, mas existe uma derivação, se não me engano, Marangon também, e talvez possam existir outras derivações. Isso vocês podem me dizer aí nos comentários, se alguém tiver um sobrenome que deriva, né, de Marangoni e seja diferente. Sempre é legal vocês comentarem e falar, olha, meu sobrenome é assim, será que vem disso também? Será que significa a mesma coisa? Aí assim a gente consegue ter um esclarecimento melhor também das coisas. Bom, obviamente esse sobrenome Marangoni, ele vem de uma palavra da língua vêneta, né? Não da língua italiana, da língua vêneta. O vêneto, para quem está vendo aí o vídeo, talvez pela primeira vez aqui no canal, o vêneto é uma língua separada, né? A Península Itálica tem várias línguas, é uma colcha de retalhos linguísticos, e então o vêneto era uma outra língua que não tem nada a ver com o italiano. O italiano é lá do cepo da língua toscana, né? Enfim. Então, a língua vêneta, na verdade, ela acabou gerando vários e vários sobrenomes que a gente tem, principalmente no sul do Brasil. Obviamente existem, né, descendentes de vênetos em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, aí, praticamente em quase todo o Brasil, né? Mas aqui, né, eu moro no sul do Brasil, eu vejo que existem muitos sobrenomes que estão dentro do vocabulário da língua vêneta e, na verdade, são nomes que foram pegos de lá. Então, muitas pessoas, às vezes, tentam procurar as referências na língua italiana e não acham. Por quê? Porque não é a língua italiana, é a língua vêneta. Então, não adianta a gente ficar procurando, sei lá, uma palavra em espanhol no dicionário em inglês ou uma palavra portuguesa no dicionário catalão, né? A gente não vai ter digamos, o retorno esperado, porque não é assim que acontece. Então, infelizmente, muitas pessoas não sabem, acham que o vêneto é italiano, ou que no máximo é um italiano antigo, ou que é errado, é um italiano errado. Não, não é nada disso, são duas línguas diferentes. Então, a gente precisa realmente ver a questão da língua vêneta. E Marangon, né, Marangoni é um plural, obviamente, aí termina com a letra I, plural masculino, Marangoni. Ele vem da palavra Marangon. Bom, mas o que significa essa palavra? Essa aqui, ela cai aí na seara das profissões, né? A gente já viu que muitos e muitos sobrenomes provêm do ato, né, do trabalho, das profissões. Então essa palavra, na verdade, ela significa carpinteiro, Marangon, teixeira Marangon, não? Então você é o carpinteiro, Marangon, Marangoni, plural, então carpinteiros. Obviamente, a palavra masculina. Então, eu vi que se tem aí uma localidade que provavelmente ela tenha surgido, né, tanto a palavra em nível de vocabulário vêneto, quanto o sobrenome, provavelmente tenha surgido em Veneza. Obviamente a gente teria que ver direito
a qual localidade de Veneza, enfim, mas teria surgido em Veneza. E a família, na verdade, tem um ato ali histórico muito interessante, que a família foi inscrita entre os nobres da cidade de Adria, tá? Essa cidade aqui, ela não fica em Veneza, essa cidade de Adria, ela fica na província de Rovigo. Obviamente, a localidade onde provavelmente tenha surgido o sobrenome, enfim, é a localidade de onde tem a proveniência. Depois as pessoas vão se espalhando também, né? Então a província de Rovigo, se teve algumas pessoas inscritas entre os nobres dessa cidade no ano de 1823. Até, enfim, em nível de história não é algo tão longe assim. Bem, essa aprovação aqui de nobreza, ela foi concedida pelo Senado Vêneto, ok? Em 29 de março de 1823, como eu já falei o ano, para uma pessoa chamada Ioanni Battista Marangoni, e em 28 de outubro do mesmo ano, em 1823, para outra pessoa chamada Giuseppe Antonio Marangoni. Então são duas pessoas aí célebres, digamos assim, né? Ficaram marcadas na história como pessoas que receberam esse título de nobreza por meio do Senado Vêneto. Então aí, ó, sempre interessante a gente pesquisar mais, né, sobre a história da nossa família. Enfim, isso aqui é só um breve relato, digamos assim. Então eu sempre venho aqui e falo, ó, pesquisem mais. Muitas vezes é outro relato que eu observo, que aconteceu comigo e que aconteceu já com várias outras pessoas, com os meus alunos aí do curso, né, os meus amigos, que por meio da busca, até muitas vezes da busca da cidadania, por conta da cidadania, eles acabam descobrindo o local certo, enfim, e aí vai fazendo, né, um efeito dominó, digamos assim, e as pessoas vão chegando a conclusões que jamais chegariam antes por conta de estereótipos da mídia, enfim, né, toda aquela coisa que não muito superficial. Então é sempre interessante a gente se aprofundar mais na história da família, justamente por isso, porque ela vai nos levando à origem exata, não só do sobrenome, mas sim da toda a estrutura da história familiar e como digamos, história como povo, né? De onde veio, a quem pertenceu e assim por diante. Muito bem, pessoal. Então, esse vídeo aqui era para falar sobre os Marangoni, ou Marangon, como eu disse para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você pertence à família, né, seja Marangoni ou Marangon, algum derivado do tipo, curte aí o vídeo, compartilha principalmente com o pessoal da família. Se conhece um amigo com esse sobrenome, também manda lá para ele. E, beh, non proprio così, staremo cominciando un'altra volta, un altro anno, no? E speriamo che il SIPI è un bel anno, almeno questo qua, 2022. Grazie, ciao ciao.